Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise. O procedimento é bem simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever gratuitamente aí no canal. Aqui do meu lado você tem aí o aplicativo DV Invest que você pode instalar no seu celular, seja ele Android ou iOS. O link de acesso direto ao aplicativo na loja da Apple ou do Google está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter dentro do aplicativo recomendações de swing trade, tem as carteiras de ações, uma semanal e outra mensal. Vou inclusive falar de alguns ativos aqui que estão dentro da carteira nesta análise. E também informações relevantes que você vai ter durante o pregão dentro do aplicativo distribuído aí em canais de conteúdo. Outro recado importante, curso Invista Melhor usando análise técnica. Link está aqui embaixo, último dia para inscrição com o desconto especial. O curso, a inscrição vai ficar aberta até domingo, dia 9, mas o primeiro dia reservado apenas para quem está na lista VIP. Se inscreveu na lista VIP, está lá dentro do aplicativo, dentro do canal DV Lista VIP, tem lá o link direto de acesso à inscrição do curso com o devido desconto. Você pode também conversar diretamente ali com o Paulo Aragon, que é responsável pela parte educacional aqui da DV Invest. Vamos então aqui falar hoje de alguns ativos como o Ibovespa, vamos falar aqui de Ibov, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, HPV3, CRFB3, Engie 11, BBAS3, COGN3, GGBR4, ficou faltando um R ali, Alpa 4, Prio 3 e SUSB3. Começando pelo Ibov, no dia de hoje temos uma alta, está dentro do leilão, então pode alterar um pouco, 1,57%, seria bom um fechamento aqui para cima da máxima de ontem, que é para cima do 103,011, para mostrar um pouco mais de força, mas de qualquer forma, gerou um primeiro sinal de quê? De falso rompimento do suporte, sinal aqui de subida que pode trazer o quê? Um movimento para cima, tornando essa congestão aqui um retângulo, ou seja, ficaria mais para uma tendência indefinida. Mas nesse momento, tecnicamente falando, como perdeu aqui essa região aqui de mínimo anterior, se fosse olhar pelas máximas e mínimas, a gente está falando aqui de uma tendência indefinida do Ibovespa. Olhando mais para a formação de um topo duplo, a gente pode falar aqui numa tendência de baixo, com a projeção de queda ali para essa região. Isso aqui não é uma certeza que vai para cá, mas é um ponto de projeção. Quando gera esse candle de hoje aqui de alta, você enfraquece um pouco mais. Ou seja, pelo menos você diminui a relevância de se ter algo muito forte para baixo, que seria que pode ainda acontecer essa correção no gráfico semanal, para depois gerar que seria até muito bom isso aqui acontecendo. Eu diria que seria algo bem positivo. Lógico que se continuar subindo, também é interessante, mas em termos de geração de oportunidade, com boa relação risco-retorno ali para position trade pelo gráfico semanal, esse tipo de formação aqui seria interessante. Ou mesmo isso aqui assim, ó, ficar aqui de lado para depois gerar um rompimento como aconteceu aqui. Que aí você tem essa possibilidade de pegar algo aqui para cima. Indo agora para as ações, PTR4, dia sensacional, aí alta de 6,5%. A ação faz com esse candle, que eu não executei compra, tá? É só importante ressaltar isso. Tendência de baixa. Máxima aqui é de 23,32, a máxima de hoje 23,28, ou seja, muito próximo de anular a tendência de baixa. E é importante ressaltar, se houver um movimento rompendo isso aqui, ela já retoma a tendência de alta. Por mais que não tenha um pivô de alta, já retoma a tendência de alta de curto prazo, porque vinha uma tendência de alta até esse ponto aqui, então se ela volta para cima desse patamar, tendência de alta já retomada ali no gráfico diário. O que é positivo nesse candle? Além, logicamente, da alta de 6,5%. É esse retorno para cima de possíveis tetos, deixando aqui um suporte. É importante para quem está comprado, o preço não voltar mais para baixo da mínima do candle de hoje, ou seja, o stop poderia ficar facilmente abaixo ali dos 22,23, em torno de 22,19 estaria bem posicionado do stop dessa operação, para quem abriu compra. Para quem não abriu compra, que é o meu caso, qual é a alternativa que eu tenho aqui para se buscar alguma compra? Olhar num gráfico de menor periodicidade. Uma primeira, vou buscar uma compra de rompimento, stop fica um pouco longo.
Me interessa um pouco mais a compra da seguinte forma. O G60 vem, faz alguma coisa aqui de lado e depois faz aqui um rompimento. Para a chance de entrar aqui e botar um stop bem aqui, também essa seria uma alternativa. Um próximo pregão de baixa, um próximo pregão indefinido, em cima de uma zona de resistência importante, o gráfico de 60 minutos, tem essa região que ela já ficou patinando aqui em cima. Fez uma ótima primeira hora de pregão, mas não conseguiu superar essa máxima dessa primeira hora de pregão, que foi ali dos R$ 23,28. Então, mesmo oscilando aqui para cima, já entraria comprando? Não, eu ainda aguardaria algum processo de correção. Mas é importante dizer que, por mais que eu não entre, não significa dizer que o papel não vai subir. É só que não bateu com a metodologia. Assim que chegar é uma forma de entrada interessante, eu posso passar uma compra na Petro. Seguindo aqui para Vale 3, dia de hoje, bela alta em 2,36%. Segue ali naquela região que uma das primeiras possibilidades de entrada é o rompimento dessa máxima. A outra que agora com esse candle aqui, com esse gap de alta, que impossibilitou, por exemplo, comprar por aqui, que já abre lá em cima, se ocorrer algo aqui assim, ó, e aí romper, eu fico muito mais interessado por comprar esse rompimento do que um rompimento amanhã na superação da máxima desse candle. O único ponto positivo que eu vejo no rompimento amanhã dessa região aqui seria trabalhar com stop aqui mais curto aqui nesse recuo do G60. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Essa seria uma alternativa de stop mais curto na operação, que é basicamente colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então essa é a alternativa aí para possível compra de swing trade, né, na Vale 3. Depois de Vale 3, outro ativo que eu vou comentar aqui nessa análise é HPV3. Eu recomendei compra na HPV3, tentando pegar o quê? O movimento aqui de subida, apesar dessa zona de resistência que ela bateu e perdeu força. Então, entrei comprando o ativo aqui, com base também lá no gráfico semanal, gera um movimento de alta, faz uma pequena parada do preço, possibilidade de gerando sinal de alta ainda acima da mínima da semana anterior, no gráfico diário, possibilidade de arriscar a compra tentando pegar algo para cima. Stop aqui para baixo, passando os dados então desta compra. Entrada ali por volta dos R$ 65,38. Stop da operação 63,34. Então, 63,34 está um pouquinho para baixo da mínima do pregão aqui de ontem. Objetivo de 69,46 e risco, que é o tamanho do stop da operação, de 3,12%. Acabou de fechar aqui com alta de 1,73%, mas ainda abaixo do nosso preço de entrada, que foi ali por volta dos 65,38, fechou em 65,27, que está muito próximo do nosso preço de entrada. Quem sabe aí amanhã ela faz algo aqui mais relevante, que seria o quê? Um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos, algo mais positivo para a nossa entrada. E colocando 14% capital total nesta operação da Rap Vida, que inclusive é um ativo que está dentro aí da nossa carteira de prazo maior, a carteira perspectiva. Depois aqui da Rap Vida, eu vou falar de CRFB3, Carrefour, que também eu recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima desse candle, ou seja, o ativo vem numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou esse baita gap de alta, vem no processo de correção, chega ali em cima do gap, chega em cima da média móvel, possibilidade de gerar aqui alguma sinalização de alta, ainda dentro de um grande candle de alta da semana passada, que poderia ter algo mais para cima para voltar aqui novamente para essa região de resistência. Então, nessa operação, ou seja, uma operação a favor da tendência, comprando um sinal de fundo ascendente, mas fechou mal, fechou abaixo da média móvel 3 períodos. Basicamente, fechou até um pouco mais abaixo agora, 0,93% de queda. Então, perdeu a mínima aqui de ontem, já perdeu até, né? Chegou a 21,23, o stop ficou 1 centavo abaixo disso, em 21,22. Bateu na trave, mas eu vou colocar aqui os dados dessa operação. Entrada por volta dos 21,99, stop em 21,22, isso gera ali uma perda de 3,5% na operação, que é o risco da operação, alocando 13% do capital total e buscando um objetivo em 23,53. Próximo ativo, Engie11. Cheguei a recomendar compra também em Engie11, de novo, mas, de novo, ela não executou e voltou aqui para baixo. Cancelamento dessa entrada na ponta compradora da Engie11. Vai aos poucos deteriorando o seu cenário de subida. Vamos ver se ela consegue aí. Agora, faria uma entrada na superação da máxima desse candle? Não, já me interessaria um pouco mais de fazer a entrada da seguinte forma, que é ela conseguir gerar um fechamento aqui para cima, pelo menos aí da máxima de hoje, que foi localizada ali, que está em 49,15.
Então, um fechamento para cima dos 49,15, algo um pouco mais positivo. Se for um pouco mais para cima, lá, a região ali de vários testes, mais para cima desse patamar, melhor ainda, para gerar uma compra na Engie 11 em termos de swing trade. Banco do Brasil, BBAS3. Temos no Banco do Brasil uma tendência de baixa de curto prazo, que até agora não ganhou tanta força para baixo. Se a gente fala só em projeção de baixa do pivô, pegando aqui um pivô de baixa, fazendo projeção, a gente teria uma projeção ali na faixa dos 32 pila, que coincide com dois fundos anteriores, 61,8% de projeção desse movimento aqui de baixa, e a segunda projeção jogaria lá para a faixa dos 31,07. Só que o que me chama a atenção não é essa questão da projeção de baixo, o que mais me chama a atenção é no gráfico semanal está no processo ali de indefinição da tendência, em cima ali da média, tendência aqui indefinida. Se ocorrer em cima dessa região da média algum sinal de alta no gráfico diário, pelo menos voltando para cima dessa faixa aqui, que eu primeiro vejo como um desafio aqui em termos de antigo suporte, podendo funcionar como resistência em 33,95. E até mesmo conseguir fechar o pregão para cima dos 34,35 seria um sinal até interessante de arriscar uma compra na expectativa de ter encerrado um movimento de baixa no semanal e começar a ter um início de um movimento de alta. Então, a ação que eu monitoro aí nos próximos pregões para esse tipo de sinalização. Outra que pode fazer algo nesse sentido, considerando ali 3 candles para baixo no gráfico semanal, é a COG-N3. Tem aqui uma tendência de baixa de curto prazo, que traz um risco maior da operação de compra, assim como a BBAS3. No gráfico semanal dá para se ver lá 3 semanas para baixo, caminhando para fechar completamente ali um gap em 7,20. Já bateu hoje em 7,22, ou seja, ela já chegou a basicamente testar aqui um topo anterior e quase fechar completamente esse gap em 7,20. Se ocorrer algo aqui, abre caindo e depois reverte para cima, é uma primeira alternativa de se buscar uma compra sendo mais agressiva, uma compra um pouco mais arrojada. O teto ali, uma referência de resistência, vai ficar justamente num gap de corpo, junto ali com o fundo anterior, na faixa por volta dos R$ 8,28. Seria o principal nível de resistência, ou seja, que pode frear aí um movimento de alta, por isso um pouco mais arriscada a operação. Mas é um dos ativos que também podem frear a queda aqui, a tendência de alta no semanal, pode frear a queda em cima dessa região aqui de topo anterior do gráfico semanal, do gráfico diário, e proporcionar aqui um novo movimento de subida. Depois disso, só mencionando, né, entrou comprando aqui, colocou stop aqui embaixo e monitora a questão de ter pelo menos ali uns 2 a 3 candles para fazer algum reposicionamento de stop na operação. GGBR4. Pregão de hoje, forte alta de 5,95%. Essa alta na ação proporcionou o quê? Um pivô de alta, já pulou, foi lá para cima. Para quem entrou comprando aqui, um dos pontos de stop seria para baixo da mínima do pregão de hoje, ou mesmo abaixo do gap. Ou seja, ou fica com stop ali na casa dos 17,89 ou trabalha com stop ali em R$ 17,71. São as duas opções aí de stop de swing trade nessa operação. Olhando para o gráfico semanal, temos o ativo em tendência de alta, vai aqui embaixo e vai lá em cima novamente, caminhando para o fechamento completo desse gap. Primeiro ponto do gap, 18,82. Ponto mais alto, 19,07. A máxima de hoje, 18,89, já fechou o gap aqui em termos de mínima. Ainda tem um gap ali no corpo, que é também um ponto de resistência para o ativo. Abro compra aqui nesse papel? Não abro compra, não bateu na entrada para mim. No gráfico de 60 minutos, qual seria a possibilidade de entrada? Que vem recuando e gera ali um sinal de fundo ascendente no próximo pregão, testando a média móvel 3 períodos, possibilidade de compra com stop curto, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida até a região dos 19,07, por exemplo, pelo gráfico de 60 minutos. Então essa seria uma das alternativas de entrada em cima de Gerdau. E Alpa 4, pancada para cima, né? 8,83%. O ativo veio aqui, parou em cima desse patamar, só que já abriu lá em cima. Isso aqui deu para pegar o swing trade? Não, para mim não deu para pegar o swing trade. Mas qual o lado bom? Esse ativo está dentro da carteira exponencial, que é a carteira semanal, e está dentro da carteira perspectiva, carteira de ações, que começou aqui no início dessa semana, carteira para o mês de agosto, e tem também a carteira para essa semana específica. Então é algo bom
que aconteceu aí no pregão de hoje em relação à ALPA 4 para as carteiras de ações. Então, bem forte é o movimento dela. E olhando também por um gráfico semanal, o desafio aqui imediato, para quem, por exemplo, está comprado, primeiro desafio imediato na faixa dos 34,80 a 35,75. Para quem viu ali o radar da semana, foi um dos ativos que foi destacado aqui no radar da semana, devido ao bom fechamento ali da semana passada, né? Um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Outro ativo, Prio 3, também belíssimo fechamento, rompeu tudo aqui para cima. Para quem faz compra, porque isso aqui é uma estratégia de compra, usando ali a compra de rompimento, candle de força, fechando acima de um topo anterior, entrada aqui, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida. Me interessa um pouco mais por aquela operação de pullback, de retorno do preço em cima da zona de resistência que foi rompida, ou seja, testar a região de 42,20 a 42,15 como um patamar de suporte. Mas se ela não voltar aqui para baixo em termos de operação de swing trade, não ficaria chateado não, porque é um ativo que está dentro da carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações. Então foi um dia até bem interessante para a carteira mensal, para a carteira perspectiva, que eu apresentei aqui o resultado da carteira perspectiva no fechamento do mês passado, né? No domingo eu coloquei um vídeo aqui falando sobre o resultado dela. Então temos aqui um bom sinal de alta, ação com cenário positivo, apontando para caminhar lá para a máxima lá antes de toda a crise, que é a região primeiramente ali em torno dos 47,96, 48,30 e o ponto mais alto de resistência R$ 51,50. Para quem entrou comprando, o stop pode ficar abaixo da mínima de hoje em R$ 39,12. E dependendo da evolução do preço aí nos próximos pregões, também dá para buscar algum tipo de entrada se gerar aqui um retorno do preço no dia 60, tentando pegar um preço um pouco melhor, com um stop um pouco mais curto, para ver se consegue pegar um movimento ali até essa região de resistência, tem ali basicamente uns 11%, e até o patamar da máxima a gente está falando aqui nos 18% ainda para cima. SUS B3, Suzano, SUS B3. Dia de hoje apresentou também uma pancada para cima. Ontem a gente saiu da operação, né, num stop de proteção de lucro, e ela deu uma pancada hoje para cima de 7,6%. Mais um ativo, esse ativo eu até coloquei na carteira perspectiva nesse mês. Isso é algo, logicamente, que é algo bom para a carteira, né? Já vai continuando aqui o seu movimento de subida que é apresentado no mês passado, subindo 7,8%. Lógico, a gente está no início do mês, né? Dia 5 ainda, tem muito ainda para frente, mas é um bom início ali. Você vê a ALPA 4 que está na carteira, Prio 3 está na carteira, SUS B3 gerarem esse movimento. Vamos ver se continua assim, se não perde força no decorrer do mês, que seria realmente bom para a carteira mensal de ações. Desafio para Suzano forte aqui na faixa dos 47, por volta de 47,50, 47,15 a 47,55. No gráfico diário, para quem segue comprado no papel, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 42,34. Essa seria a alternativa de condução. Por um stop mais curto possível, seria esse aqui pelo gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.